Nossos convidados, Matheus Bandeira, ex-secretário do Planejamento e ex-presidente do Banrisul, e Paulo Pimenta, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos começar pelas manifestações, Thaline? Vamos lá. Pois é, então, reações dos nossos convidados. O governo ganhou, perdeu, empatou. Matheus Bandeira, boa tarde. Boa tarde, Juremir, Thaline, boa tarde, deputado, boa tarde aos ouvintes do Esfera Pública, é uma satisfação voltar aqui aos estúdios. Eu acho que o governo obviamente ganhou, mas quem ganhou foi o Brasil. Manifestações absolutamente democráticas, ordeiras, civilizadas. Eu estive lá no Parcão e foi muito interessante sentir a energia das pessoas. Pela primeira vez eu estive nas manifestações em 2016, não estive em 2013. Estava viajando fora do país em todas as ocasiões, mas foi a primeira vez que eu observei uma manifestação em que as pessoas não foram apenas à rua demonstrar apoio ao governo que foi eleito agora em outubro, mas apoiar reformas que são reformas de elevado custo político, como a reforma da Previdência. É a primeira vez que eu vejo pessoas irem às ruas para apoiar, fazer uma manifestação dessa envergadura para apoiar uma reforma da Previdência, que mexe com toda a sociedade. Apoiaram também o pacote de leis anticrimes do Sérgio Moro, apoiaram a medida provisória 870, que prevê a restauração dos ministérios, que é positivo. É a primeira vez que a gente viu também na história um governo que foi formado, um ministério que foi formado sem as práticas tradicionais do toma lá da cá, sem o fisiologismo, sem um acordo com os partidos, enfim, o governo formou o ministério ao seu feitio, ao feitio do presidente. Então eu acho que o Brasil sai vitorioso dessa manifestação e demonstra que essas reformas, por maior que seja o custo político delas e a dificuldade de discuti-las no Congresso Nacional, existe apoio popular, existe apoio da sociedade, apoio relevante, substancial, que foi manifestado nessas reformas, nessas manifestações em, se não me engano, 122 cidades, em 21 estados, mais do Distrito Federal. Eu acho que foi absolutamente significativo, o saldo é positivo. Paulo Pimenta, boa tarde. Boa tarde, Juremir, boa tarde, Thaline, boa tarde, Matheus Bandeira. Prezados amigos e amigas ouvintes da Rádio Guaíba. Bom, eu acho que para o governo foi muito ruim. O governo recém-eleito, o presidente se envolveu diretamente ontem, o dia inteiro, tuitando, incentivando a participação das pessoas, ministros envolvidos, parlamentares envolvidos. Do ponto de vista numérico, muito menor do que as manifestações que esse mesmo grupo fez há pouco tempo atrás, né? Que mostrou uma perda considerável. Inclusive, vários setores da sociedade que apoiaram o Bolsonaro, né, foram publicamente contra as manifestações. O governo é um governo que não tem interlocução. Não tem interlocução com o Congresso, não tem interlocução com setores importantes da sociedade. E o presidente, quando ele faz isso, ele se isola ainda mais. Agora, eu pergunto para vocês, imagine o seguinte, o PT no governo, o Lula presidente ou a Dilma presidenta, e o governo chamasse, incentivasse um ato em apoio às suas propostas, e nesse ato tivessem inúmeras manifestações a favor do fechamento do Congresso Nacional, de fechamento do Supremo Tribunal Federal. Imagina as pessoas com bandeiras da Rússia, como ontem tinham milhares de bandeiras nos Estados Unidos pelo Brasil, bandeiras de Israel. Imagine se o Lula incentivasse um ato propondo fim do Congresso, fim do Senado Federal, incentivasse uma mobilização da sociedade como parte do parlamento. Eu desafio vocês a me mostrarem um órgão da imprensa do país, da grande mídia, que tenha dado destaque para esse conteúdo das manifestações de ontem, né? Além disso, né, esse governo ele foi formado com as práticas mais fisiológicas. Por quê? Na realidade, o Paulo Guedes é um cara ali que representa um mercado. Não representa um setor popular, ele representa o interesse do mercado financeiro, nacional, internacional, né? O Sérgio Moro, isso não fui eu que disse, foi o Bolsonaro, só aceitou ir para o governo porque o Bolsonaro prometeu para ele uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Não, o presidente Bolsonaro disse, olha, ele vai abrir mão de 22 anos da magistratura, ele tem que ter uma garantia, então eu ofereci para ele
E disse para ele que ele vai ter uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então trocou o cargo por uma vaga no STF. É corrupção passiva. A oferta é corrupção passiva. E aceitar, então, né? Então eu acho que esse governo é um governo que está muito mal. É um governo que terá inúmeras dificuldades nesse próximo período dentro do Congresso Nacional. Tem uma base parlamentar altamente fragilizada, né? Gelatinosa, que briga entre si. Eu fui deputado com diferentes presidentes, fui deputado estadual, eu nunca vi, né? O líder do governo, por exemplo, é um cidadão que não fala com ninguém, que ninguém sabe quem é. Então a gente vota projetos importantes dentro do Congresso Nacional que ninguém representa o governo no debate. O governo acéfalo, né? Então, infelizmente, eu tenho a impressão que para o país essas manifestações de ontem não ajudaram em nada, né? Pelo contrário, elas fragilizam ainda mais o cenário, tornam mais delicados o cenário. E não tinha uma faixa, por exemplo, sobre o Queiroz, que é um assunto que está aí na ordem do dia. Cadê o Queiroz? Eu vi uma faixa, Queiroz livre. Queiroz livre, né? Eu não vi nenhuma faixa sobre Queiroz. Eu não vi nenhuma Queiroz livre. Eu não vi nenhuma faixa sobre Flávio Bolsonaro, né? Eu não vi nenhuma faixa sobre os laranjas. Então é muito seletiva, né? Essa moral, porque você vai para a rua para lutar contra a corrupção. Eu não falo no Queiroz, que é um assunto que hoje todo mundo fala, né? Que envolve a família do presidente da República. Tu não fala Então é uma moral, do meu ponto de vista, muito seletiva. Posso polemizar aqui, Juliana? Claro, torna o debate mais interessante, né? Evidente. Liberdade de expressão total nesse programa. Maravilha, por isso que eu sempre gosto de vir aqui. Obrigado. Eu não vi nem o presidente da República, nem qualquer ministro que fosse, instigar, apoiar, se manifestar de qualquer forma em relação a essas manifestações. Elas foram organizadas pela sociedade civil, por grupos que apoiam, grupos obviamente que apoiaram a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, continuam apoiando o governo, mas fundamentalmente as pessoas foram lá para defender as reformas que o Brasil precisa fazer. Eu estive lá com essa intenção, para defender a reforma da Previdência, que sem ela o Brasil quebra, aliás, já está quebrado, para defender o pacote de leis anticrimes do ministro Sérgio Moro. As pessoas se organizaram, foi orgânica essa manifestação, então não teve nenhum envolvimento do governo, nenhuma participação de ninguém no governo. Eu acho curioso, para dizer o mínimo, quando o deputado fala dessas manifestações. É óbvio que existem grupos extremistas à esquerda e à direita e gente que defendeu o fechamento das instituições. Eu sou contra isso. Agora, a manifestação livre contra o que acontece no STF, contra a politização da justiça, em especial no Supremo Tribunal Federal, contra tudo que as pessoas vêm observando e observaram ao longo dos últimos anos, ela é legítima também. Mas a manifestação foi dominada pela pauta das reformas. Mas eu acho curioso quando o deputado critica essa manifestação. Eu lembro de assistir um vídeo dele que circulou muito na internet, ele fazendo rasgados elogios em uma manifestação ao presidente Maduro, de um presidente de um país que transformou um dos países mais ricos do mundo, tem a maior reserva de petróleo do mundo, um dos países mais miseráveis do mundo, de um regime genocida, criminoso, autoritário. E eu vi o deputado num vídeo, não sei se aquele vídeo é verdadeiro, lá fazendo rasgados elogios ao deputado Maduro, ao presidente Maduro, e manifestações como, por exemplo, do Lula livre. Quer dizer, falar que o presidente da República, ao antecipadamente dizer que vai indicar o ministro Sérgio Moro, se é correto ou não é correto ele falar isso antecipadamente, eu nem vou entrar aqui no mérito. Falar que vai indicar o ministro Sérgio Moro ao STF, eu acho que isso é a expectativa maior da população, porque enxerga no ministro Sérgio Moro um verdadeiro herói nacional. Assim, eu não vou falar aqui sobre corrupção, porque quem está preso por corrupção é o ex-presidente Lula. Não é o presidente aqui, Bolsonaro, que não cometeu nenhum ato de fisiologismo, nenhuma troca de favor na nomeação dos ministros. Então, acho curioso esse tipo de crítica do deputado Paulo Pimenta. Me faz lembrar essa manifestação em relação ao presidente Maduro. De fato, sabe, eu tive na Venezuela alguns anos atrás, e que vídeo que fez sucesso, porque eles colocam ele toda semana, né? E as pessoas imaginam que eu tive ontem na Venezuela. Mas hoje está arrependido, deputado? E todos os dias eles recolocam, né, esse vídeo. Esse pessoal, eles têm uma
uma fixação em algumas coisas. E aquele ato foi um ato muito interessante. Eram 200 anos da morte de Francisco de Miranda, grande parceiro de Simão Bolívar para a libertação da América. E naquele ato tinham lideranças de toda a América do Sul, de toda a América Latina. E na época havia um debate muito forte sobre a questão da sucessão do Mercosul, né? Sobre a questão da soberania da América do Sul para controlar o seu próprio petróleo, para que o Brasil não abrisse mão do seu pré-sal. E, de fato, fiz uma manifestação, né, no sentido de reconhecer a autonomia do povo venezuelano para encontrar o seu destino de maneira democrática, de não abrir mão da sua soberania. Mas as minhas posições são muito transparentes e muito claras, né? Agora, eu teria vergonha de postar um vídeo elogiando o Ustra, né? Esse sim, reconhecido torturador, genocida, psicopata, né? Que se utilizava das práticas mais perversas e cruéis, inclusive para tomar seus depoimentos, como a utilização de cobra, aranha, rato na vagina das mulheres, utilização de crianças e filhos, e que muitos desses que estavam na rua ontem aplaudem como algo legítimo, né? Eu achei aqui no Twitter, aqui agora, do Bolsonaro, 11 manifestações ontem, 11, incentivando, né? E elogiando, né? Uma participação direta, 11, só do Jair, fora os outros, que eu não sei nunca se a senha do Jair Bolsonaro está com ele, ou está com o Carlos, ou está com o Eduardo, ou está com o Flávio, qual é deles que é a figura do dia. E outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, essa fixação na história do Lula, né? Aí tu fala que o Queiroz é um bandido corrupto envolvido com o miliciano, e eles dizem, mas o Lula está preso, né? Aí tu diz, mas acharam o dinheiro da milícia na conta do Flávio Bolsonaro, e o Queiroz botou dinheiro nessa mesma conta, na conta da mulher do Bolsonaro, mas o Lula está preso, né? Mas o Flávio Bolsonaro está acusado de comprar não sei quantos imóveis, e o cara que é acusado de ter assassinado a Marielle tinha mulher e a mãe nomeada no gabinete do Flávio Bolsonaro até dezembro, mas o Lula está preso, né? Então, ok, quer discutir o Lula? Vamos discutir o Lula, certo? Nós temos uma opinião sobre a questão do presidente Lula. Nós achamos que há uma violência contra o Estado Democrático de Direito. Nós esperamos que no Supremo Tribunal Federal possa haver uma revisão dessa decisão, mas isso não inocenta. Quer dizer, eu sou oposição, eu fui eleito para ser oposição. O povo me deu uma tarefa, me delegou. Eu sou oposição a esse governo. Quer dizer, então eu não vou cobrar o Queiroz, eu não vou exigir que o cara que foi denunciado em dezembro seja ouvido pela justiça, eu não vou falar que os milicianos estavam nomeados em cargos dos filhos do presidente da República, eu não vou dizer que tinha dinheiro do esquema das milícias da conta da mulher do presidente da República por conta da questão do Lula. Então eu vou abrir mão de exercer o meu papel como oposição. Quer dizer, então eu estaria impedido por conta disso? Claro que não. Então, vamos discutir de maneira tranquila, de maneira transparente, cada assunto. O que eu estou dizendo é que os atos ontem, né? Uma parte da pauta sobre a corrupção, né? Eu, por exemplo, sou a favor de acabar com os supersalários. Eu acho que nós temos que imediatamente regulamentar a questão do teto salarial. Eu acho que alguém ganhar 200, 300, 400, 500 mil reais por mês é uma espécie de corrupção. Eu queria ver uma bandeira. Vamos regulamentar o teto salarial, vamos acabar com os supersalários, vamos acabar com as pensões milionárias, né? Vamos acabar com o acúmulo de pensões, vamos discutir isso junto com a reforma da Previdência, vamos levar a fundo a investigação sobre todas essas questões que estão aí. Isso que eu estranhei, quer dizer, então tem pessoas que são muito seletivas, né, do ponto de vista da sua moral. Deputado, Matheus Bandeira. Eu concorri ao governo do Estado aqui no ano passado pelo Partido Novo. Eu não sou mais filiado ao Partido Novo. Eu não tenho nenhuma vinculação com o PSL ou com o governo. E também não estou fazendo nenhuma defesa, não teria nem por que fazer e não faria nenhuma defesa aqui de Queiroz ou Flávio ou coisa nenhuma. Que sejam investigados. Perfeito. E que se encontre alguma coisa, que sejam punidos, como todos os demais. Agora, interessante a sua manifestação sobre a questão dos supersalários, porque o PT passou no governo 14 anos.
E deveria ter feito isso. Tentamos várias vezes, durante 4 anos esteve aqui no governo do estado, junto com o governo federal. Mateus, e nem aqui no governo do estado foi feito isso. Tentamos várias vezes regulamentar. Porque esta é uma pauta que encontra suporte nas pessoas que foram à rua. Tentamos várias vezes regulamentar a questão do teto salarial. Uma das agendas das manifestações do dia 26 de ontem é justamente o combate aos privilégios. Aliás, a reforma da Previdência é uma das formas de combater os privilégios. A Previdência Social, mas em especial os regimes próprios de Previdência dos estados e dos municípios, são os maiores geradores de desigualdade, deputado. Nós tentamos em várias oportunidades, diferentes projetos, regulamentar a questão do teto salarial, né? Nunca conseguimos aprovar, nunca conseguimos compor uma maioria no Congresso Nacional que nos permitisse enfrentar essa matéria. Eu também acho que existem pautas na sociedade que elas transcendem as questões. E eu sempre defendi, inclusive, que o governo deveria iniciar o debate sobre a Previdência, mexendo nessas questões que são questões estruturantes, que provocam privilégios, distorções, e que o governo daria um passo importante se ele começasse com isso. Olha que interessante. Semana retrasada eu me deparei com um episódio que ele é, se ele não fosse dramático, ele teria que ser cômico, né? Existe um grupo significativo de senhoras no Brasil que recebe aquelas famosas pensões, né? Muitas delas do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público, e que teoricamente nunca casaram, né? Apesar de elas serem avós, apesar de elas terem, né? Algumas delas... É que se tu casa, né? perde benefício, perde né? benefício, só para constar, né? para os ouvintes. Então elas são as casadas solteiras, as avós solteiras. Então elas recebem a pensão do pai. Só que muitas delas casaram com servidores públicos. Sem casar no papel, né? Não casaram então, no cartório. Casaram na igreja. Em união estável. Com o marido é militar, o outro é desembargador, o outro não sei o que lá. Muitas foram adotadas por desembargadores, e o marido morreu. Os maridos morreram. E elas querem receber a pensão do marido. Mas elas são solteiras porque elas recebem a pensão do pai. Então a justiça reconheceu que elas são pessoas que detêm o direito de ter as duas pensões. Então elas recebem a pensão do marido como esposa. Num caso elas são solteiras e recebem a pensão do pai como solteira. Recebem as duas pensões, Mateus. É um negócio tão absurdo, é um negócio tão vergonhoso. A maneira como, inclusive, o Poder Judiciário conduz a manutenção desses privilégios, que quando a gente vai discutir a possibilidade de mexer na pensionista do INSS, mexer na aposentadoria do trabalhador, da trabalhadora rural, e porque eu acho o seguinte, o regime geral de previdência, na minha opinião, não tem privilégio. Em algum. Regime geral. Em mesma proporção que os regimes próprios. Ninguém ganha no regime geral mais do que 5.800. Sabe qual é a... Ninguém ganha mais do que 5.800. Mas sabe qual é a distorção no regime geral, deputado? O senhor sabe qual é a distorção. A distorção é a seguinte: no regime geral, o trabalhador se aposenta sem limite de idade com 35 anos de contribuição. Quem é que começa a trabalhar mais cedo e consegue comprovar 35 anos de contribuição é a parcela que está fora do setor público, mas a que vive condições melhores. Ela pode ter distorções, mas ela não tem privilégios. Desculpa, porque ninguém ganha mais de 5.800. Eu sei, mas basta observar que as aposentadorias por tempo de contribuição são as de valores mais elevados. Embora não supere os 5.800. Agora, quem se aposenta com 65 anos? São os mais pobres, que não conseguem comprovar sequer 15 anos de contribuição. O regime geral de previdência... E a reforma não muda a situação desses. Nós podemos encontrar... Mantém a idade de 65 anos. Nós podemos encontrar uma que outra distorção. Agora... Mas você entender que o regime que paga no máximo, 10 salários mínimos de referência, que daria hoje 5.800 e alguma coisa, que esse é o teto, que aí tivessem... vamos dizer, privilégio. A renda média do brasileiro é menos de R$2.000. A aposentadoria média do INSS. A aposentadoria média é R$1.350. A aposentadoria média do INSS não chega a R$1.400. E ainda assim, o déficit no ano passado foi 190 bilhões de reais só no regime geral. Mateus, o déficit foi grande, por quê? Porque nós temos 14 milhões de desempregados, nós temos 28 milhões de subempregados. Com a economia do jeito que está, não vai ter equilíbrio nunca. Agora, veja bem. Nós somos totalmente favoráveis a qualquer iniciativa de projeto de lei. Eu já disse na tribuna em várias oportunidades que tenha por objetivo enfrentar
as distorções e os grandes privilégios. Então vou lhe fazer uma pergunta. Na minha opinião, isso tudo que o senhor falou é a síntese de um país que foi capturado ao longo do tempo por oligarquias empresariais, que sempre estiveram próximas do poder, conquistaram seus favores estatais, têm os seus subsídios seletivos. Somos favoráveis também à revisão dos subsídios. Oligarquias dos servidores públicos, corporações. Eu fui servidor público, concursado de carreira na Secretaria da Fazenda, me licenciei, me exonerei, mas se eu tivesse continuado trabalhando lá, daqui a 5 anos eu estaria aposentado com um salário no teto do serviço público, igual ao do ministro do STF. Todos os meus colegas estão nessa faixa, todos eles acima do teto, com o abate-teto que nós implantamos em 2007, quando dirigi o Tesouro do Estado. E oligarquias políticas, que também tiveram sempre os seus privilégios. Por exemplo, o senhor abriu mão da sua aposentadoria como político? Não. Pois é, porque cada um defende os seus direitos, cada um defende para si os seus privilégios, que não considera privilégio, Mateus, porque olha, essa era a regra. Discuti, inclusive, e é por isso que a reforma tem que ser feita daqui para frente, para evitar esse tipo de discussão. Eu já discuti com o Juremir, com a Thalília aqui sobre isso, certo? Em primeiro lugar, não vamos tratar de maneira semelhante coisas que são diferentes, certo? Quando eu digo que hoje existem pessoas que ganham 200, 300, 500, eu vi um contra-cheque de 1.700.000 esses dias. Isso são aberrações. Aberrações. Mas aposentadorias de 40 mil também são distorções brutais num país como o Brasil. Nós temos que enfrentar isso. Segundo lugar, existe um conjunto de situações particulares que envolvem diferentes planos de previdência complementar. Certo? Nós podemos até discutir sobre elas. Eu recolho para o INSS. Tenho 34 anos de recolhimento para o INSS. Certo? Então, nós podemos até fazer esse debate. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: o governo não deveria ter mandado um projeto que não inclui os militares. Também concordo com isso. Certo? O governo não deveria ter mandado um projeto que dá um tratamento para a polícia militar e não dá o mesmo tratamento para o policial civil, para o policial rodoviário, para o agente penitenciário. Eu vou mais além disso. O governo Por que criou... o tratamento do policial tem que ser diferente do tratamento do servidor civil? Então, o governo que não, mas é que existem questões que são, por exemplo, risco de vida. Né? Risco de vida não tem nada a ver com a aposentadoria. Certo? Então o governo alega determinadas questões por risco de vida. Mas ele dá para o policial militar, não dá para o policial civil, não dá para o agente penitenciário, não dá para o policial rodoviário federal, não dá para o policial federal. Então ele vai criando... Mas sobre a aposentadoria do político, o senhor concorda que ela é injusta? Concordo. Concorda que tem que acabar? Concordo, plenamente, totalmente. Né? E nós achamos que a proposta do governo, se ela tivesse vindo, em primeiro lugar, com um debate mínimo prévio da sociedade, mas que ela desse um tratamento igualitário para todos, ela teria muito mais chance de prosperar. O debate prévio está sendo feito desde quando se tenta reformar a Previdência. O Bolsonaro, Fernando Henrique tentou votar e perdeu por um voto. Bolsonaro não participou. Fernando Henrique tentou votar e perdeu por um voto. Lula fez uma reforma, uma mini reforma. Dilma tentou reformar. Duas boas reformas. Sim, mas boas, mas não resolveram o problema. Fizemos duas boas reformas. Fixou idade limite no setor público de 55 anos e 60, com um benefício de 5 anos para o magistério, 5 anos para servidores militares. Uma em 2003 e uma em 2012. Mas não foi suficiente. Agora, o Bolsonaro não participou de nenhum debate durante a campanha eleitoral, nenhuma sabatina. O Bolsonaro nunca disse para ninguém o que ele pensava sobre o Brasil. Aliás, ele não pensa muito, né? A reforma do Brasil. O Paulo Guedes, que é o porta-voz. Agora, o que eu acho assim, gente? Eu acho que o governo terá imensa dificuldade para poder aprovar essa reforma da maneira como ele enviou, né? Eu acho que ele deveria fazer um esforço no sentido de dar um tratamento mais igualitário possível para todos dentro dessa proposta da reforma do governo. E acho que esses atos de ontem não ajudaram o governo. Esse é o meu balanço. Matheus Bandeira. A dificuldade da reforma da Previdência é justamente essa. As distorções existem por conta das oligarquias, das corporações, conquistaram seus privilégios, consagraram na Constituição, e cada vez que se fala em defender, sempre tem aquele que vai lá e defende o seu. Não, no meu caso é diferente, no caso dos professores é diferente, no caso dos militares é diferente, e por isso que a gente não consegue mover. Então, as pessoas que têm interesse, que vão ter a sua situação alterada com a reforma da Previdência, se mobilizam com uma capacidade enorme de pressão sobre o Congresso Nacional, e isso dificulta a aprovação da reforma. Todos os governos anteriores tentaram reformar a Previdência. E é curioso que o PSDB tentou reformar, o PT era a oposição e não deu voto. Nem naquilo que poderia concordar. Depois o PT tentou reformar, o PSDB foi oposição. Depois Dilma no governo tentou reformar, o PSDB, aliás, de pirraça, votou o fim do fator previdenciário. Quer dizer, agora, o deputado aqui está falando que o presidente Bolsonaro, quando deputado, foi 28 anos deputado, 67 nunca participou das discussões, é verdade, ele mesmo disse, votou contra a reforma. Agora, por causa disso, nós não vamos votar a reforma da Previdência. A reforma é do Brasil, não é do governo Bolsonaro.
Sem essa reforma, eu tenho absoluta convicção, e não sou só eu, todas as pessoas que estudam, olham os números, sabem disso, sem a reforma não haverá futuro, o Brasil vai quebrar. Ela não é suficiente por si só para fazer com que o Brasil retome uma trajetória virtuosa de crescimento econômico, mas ela é importante e necessária, sem ela não haverá condição de restabelecer a confiança na solvência das contas públicas do país, de restabelecer capacidade de investimento, atração de investimento e com isso dinamizar de novo a atividade econômica. Então, eu acho fundamental que esse tema seja discutido no Congresso Nacional, sem olhar para o governo Bolsonaro, sem olhar para ideologia. Ela é importante para o país. Não é uma questão de ideologia. As distorções que a Previdência hoje promove no Brasil, né, o quanto ela ajuda a consagrar um país mais desigual, isso precisa ser alterado, isso precisa ser enfrentado sem ideologia, né, com uma lógica aritmética, simples. Então, eu espero que os deputados, mesmo os que são oposição hoje ao governo Bolsonaro, tenham a grandeza de fazer esse debate sem ideologia. Porque eles, quando foram governos, os seus partidos, quando foram governos, tentaram reformar a Previdência e não conseguiram. Quem é que perde com isso? Quem mais perde com isso são os brasileiros, principalmente os brasileiros mais miseráveis. Paulo Pimenta. Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui hoje. Tem que sair agora, né? Sei daqui a 5 minutos. Agradeço também ao Matheus. E eu só quero lembrar que quando a Dilma foi afastada, se criou uma onda no país de discursos. Então, a Dilma vai ser afastada, a economia vai bombar. Vai ter tanto emprego que vai faltar gente. O cara aquele da Van, o cara da Riachuelo. É só tirar a Dilma que a economia vai bombar, que a economia... Bom. Aí depois veio a história do teto de gasto. Não, mas não adianta só tirar a Dilma, tem que ter o teto de gasto, tem que cortar o investimento, estão gastando muito em saúde, estão gastando muito em educação, o problema é o teto de gasto. Depois veio a reforma trabalhista. Mas não voltou a crescer a economia porque falta a reforma trabalhista. Nós temos que aprovar a reforma trabalhista. Nós temos que desregulamentar, a CLT dá muito direito e não sei o que, tem que ter o contrato intermitente, tem que ter não sei o que lá. Vocês vão ver, aprova a reforma trabalhista e a coisa vai ser um negócio assim que vai ter tanto emprego que vai faltar gente e a economia afundando e o desemprego aumentando. Aí não, precisamos eleger um presidente. O problema é que o Temer não tinha legitimidade do mercado, dos investidores. Se tu eleger o Bolsonaro, aí sim, o dólar vai ir a 13,50. A gasolina vai ir a 3 e pouco, né? Tu lê as matérias de novembro das agências de risco de investimento, fazendo previsão para esse ano. PIB de não sei quanto, dólar de 3,50, gasolina. Bom, tiraram a Dilma, aprovaram a PEC de gasto, aprovaram a reforma trabalhista, elegeram o Bolsonaro e nós estamos com 14 milhões de desempregados, 28 milhões de desempregados. Agora a nova solução do Brasil é tirar o direito do povo se aposentar. Acaba com a aposentadoria que a economia vai bombar, aí vai sobrar emprego, vai... Essa é um discurso de uma retórica, né? Onde só quem perde é o povo, né? Só quem perde é a população que mais precisa, a população mais humilde. Essa reforma da Previdência, ela não pode chamar de reforma, ela é destruição da Previdência Pública. Esse regime de capitalização é para os bancos. O deputado falou, né, que aprovava a reforma nos da Previdência. Bancos. Agora está falando que ela destrói o sistema. Essa proposta que está aí é uma vergonha. É um sistema de capitalização para acabar. Perguntei se o deputado abrir a mão da sua aposentadoria especial, não abre mão. Com certeza, abre mão do seu privilégio. Então, é uma proposta... Agora é evidente que a reforma sozinha é uma não vai resolver o problema do país. cruel, O estrago foi tão grande durante a com as gestão pessoas mais humildes e covardes, que vai levar muito tempo para a gente recuperar o patamar país. que a gente estava lá em 2011. Esse papo, faz horas que vão fazendo e o emprego aumenta e o povo paga a conta. Com quantos desempregados o governo Dilma deixou o país? O governo Lula e o governo Dilma fizeram uma revolução nesse país, em termos de geração de emprego, criação de oportunidade. Anda na rua e pergunta para as pessoas quantas famílias tiveram elas foram às ruas para pedir o impeachment da presidente Dilma. Pelo amor de Deus, cara, botaram meia dúzia de pessoas na rua e vem falar que era o povo que estava na rua ontem. Essa acontece do Datafolha? Só faltou de levar as panelas, só não levaram as panelas ontem, porque o resto foram, né? Que povo, gente, pelo amor de Deus, vamos ser, né? Tchê, Matheus, vamos nos encontrar outra hora aí. Sucesso. Julemir. Matheus vai ficar com a gente, né, mais tempo, a gente nem falou ainda de Banrisul. Nós vamos entrar agora. Já está aqui com a gente. Também. Sebastião Melo. Mas eu tinha avisado que eu tinha um compromisso. Sim, avisou. 14 Obrigado horas. ao deputado Paulo Pimenta pela vinda ao programa.